Então, a gente vai ter aula de desenho de construção civil 2, que é aprovação de prefeitura. Para quem nunca mexeu no Sway, nós temos setinhas aqui embaixo, no canto inferior direito da tela, onde eu posso ir para os próximos slides, aqui, retornar, e esses eu posso pular para partes do meu projeto, tá bom? Então, vamos começar. Aqui, infelizmente eu não consegui ampliar, mas se vocês aproximarem um pouquinho da tela, vocês vão ver um quadrinho de desenho e o que a maioria das pessoas que não é da área de construção civil interpreta quando a gente fala alguns jargões da construção civil. Por exemplo, casa germinada, né? Uma casa grudada na outra. E aqui é uma casa crescendo, olha que fofinho. Planta baixa, não é uma plantinha pequenininha, né? É vista de cima num corte horizontal, que a gente vai aprender, de uma edificação. Pé direito duplo, 2 pés, não é? A gente tem 2 andares, quer dizer, nós temos uma altura dupla da altura normal. Concreto armado, não é que o concreto tem um fuzil, né? Ele tem uma armação. Laje em balanço, não é que a laje está balançando. Enfim, é uma tirinha que eu achei muito engraçada, muito divertida aqui. Então, a gente vai aprender em DCC2 toda a parte das nomenclaturas, das leis, das normas de aprovação de projeto, e a gente vai ter alguns termos iguais a esses que, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem perguntar, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui é um desenho de um projeto de aprovação de prefeitura que está atrás. E aqui nós temos, sempre quando tem um grifo embaixo, é um link que você pode clicar. No nosso caso, a gente vai entrar na Prefeitura de São Paulo. Essa página, ela sempre muda, porque aqui é feito a propaganda do município. Mas essa parte aqui, há mudanças também, mas não tão gritantes como a área de propaganda. Então, a gente vai sempre entrar aqui, casas e moradias. Vamos ver se hoje não está dando bug. Ok. Aí, dentro de casas e moradias, nós temos vários outros links, né? Mas o que importa para nós é construção e reforma. Dentro de construção e reforma, aprovação de projetos. Tá com bug ainda, ó. Ele entra em acesso à informação social. Tá com erro. Então, vamos voltar ao nosso Sway, né? Que eu tenho ele capturado aqui, ainda bem. Então, antes da gente começar a ver os passos dentro do site, o que é projeto de aprovação de prefeitura? Né? A gente sabe que é uma documentação que a gente vai levar lá, mas por quê? A prefeitura, ela tem como base fazer com que os cidadãos que moram, as pessoas que moram naquele município, tenham uma habitação digna, ou seja, com uma boa iluminação, com uma boa ventilação, ou seja, um lugar bom para se morar. Não é... Agora, se a pessoa faz o projeto, se ela já tem experiência, muito bem. Mas não é só levantar a parede, pôr uma porta e uma janelinha lá de 80 centímetros.
ela vai ficar uma casa úmida, ela vai ficar uma casa inabitável, ruim, calor, muito calor no calor, muito frio no frio. Então, todas essas normas levam para que você tenha uma casa salubre, uma casa boa para se morar, uma edificação, né, na sua casa, um prédio, enfim. Então, eu encontrei essa definição num livrinho muito interessante da Luciana Paixão, é o Guia de Aprovação de Projetos de Prefeitura, depois eu posso até deixar para vocês, eu tenho ele em PDF, ela deixa para quem quiser baixar, e lá ela define como é um documento legal, onde constam as informações necessárias para a compreensão por parte dos órgãos públicos competentes do que será construído, reformado ou demolido, de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais. Então, essa aprovação de prefeitura não é necessariamente só do município. Dependendo da região que ela está, aonde será construído, também eu tenho que ter aprovação do estado e às vezes até da federação, tá? É preciso ter um projeto de prefeitura para construir qualquer edificação residencial, comercial ou industrial. Então, não é somente a residência. Se eu quero fazer um shopping, se eu quero fazer uma hidrelétrica, se eu quero fazer um edifício, se eu quero fazer uma indústria, tudo eu preciso dessa aprovação do meu município. Aqui no caso, nós temos o exemplo de uma das plantinhas que eu já dei pessoal de TCC2, e ela consta das partes gráficas que todos vocês vão fazer. Não é o nosso projeto, tá? Então, nós temos a parte de plano altimétrico, que é a visualização do terreno, com o perfil, que é uma espécie de corte do terreno, o térreo, aqui no caso são 3 andares, tá? Então, nós temos o térreo, o primeiro andar, o segundo andar, cobertura, corte longitudinal e transversal, detalhe da escada, fachada, gradil, tabela de esquadrias, que são as janelas e portas, tabela de iluminação e ventilação e o carimbo, que é da Prefeitura de São Paulo. Dependendo de cada município que você vá, você vai ter um carimbo, tá? Então, esse aqui é nosso. Aqui é novamente o link da prefeitura, a gente acabou de ver que ele está com bug, então a gente vai continuar pelo Sway, tá bom? Aqui, quando eu capturei, estava com a propaganda do Covid, né? Só um minutinho que eu vou ter que tirar e compartilhar de novo para deixar o som ativo. Que a gente vai ter. Pronto. A gente vai ter uns vídeos bem curtinhos aqui e é bom que vocês ouçam. Então, como eu falei, Prefeitura de São Paulo, casa e moradia. Dentro de casa e moradia, construção e reforma. Dentro de construção e reforma, aprovação de projetos. Olha o que deveria aparecer para vocês, tá bem? Então, aqui nós temos a documentação que vocês vão precisar lá entregar, tanto a documentação de projeto, como a documentação de terreno, a documentação do responsável pelo projeto, dos donos do terreno, enfim, toda a parte documental. Então, aqui a gente tem documentação geral, que é isso que eu acabei de falar para vocês, que nós não vamos entrar, e alvará de aprovação. Nós entraríamos aqui, tá? Então, dentro desse alvará, a gente vai ver as peças gráficas. Então, o desenho, ele serve para qualquer área, né? Lembra que eu falei na aula passada? Desenho de construção civil é a linguagem nossa.
tanto faz em que área que você venha trabalhar. Projeto, planejamento, orçamento, decoração, estruturas, instalações, qualquer área, a linguagem nossa é desenho. Então, mesmo que você não queira trabalhar com projeto, mesmo que você fale, eu vou trabalhar na obra, professora, ninguém vai levar a pessoa que projetou em anexo para você. Olha, o quarto, ele vai ter 3 por 5, a janela ela vai ter 80 por 1 metro, o peitoril 80, 90, enfim, tudo isso vai estar marcado no desenho. Então, é 100% importante que você saiba, no mínimo, ler um projeto, tá? Então, o projeto de aprovação de prefeitura, nós vamos constar com o plano altimétrico, nós vamos fazer a aula que vem, que é toda a parte do terreno, que vai ter a indicação onde está o imóvel, as curvas de nível, a gente vai aprender isso. Então, aqui está detalhado tudo que você vai ter que apresentar. Deve constar nesse plano altimétrico onde tem a água, o esgoto, áreas a serem demolidas, as plantas baixas, tudo compatível com PDE, LPUS, COE. Nossa, que monte de letra, professora. É uma sopa de letra, que quer dizer isso? A gente vai ver tudinho. Nos corte vertical, corte horizontal, muro, altura da edificação, antena, para-raio se tiver, tá? Então, a gente vai ver tudo isso que consta lá na nossa prefeitura. Então, vamos ver aquela letrinha, aquela sopa de letrinhas lá que vocês viram no slide passado. Essas leis, normas, eu vou deixar tudo para vocês lá no material didático, tá? Para vocês acompanharem. Vocês têm a lei completa, né? Que são páginas e páginas e páginas. E a Prefeitura de São Paulo também deixou à disposição um resumo ilustrado de todas elas, que eu vou deixar lá, que pega os pontos principais e você vai poder visualizar com desenhos ilustrativos as partes principais de cada documento desse que a gente vai visualizar, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês. Então, o primeiro que a gente vai ver é o PDE, que chama Plano Diretor Estratégico. O que é isso? É um documento que vale por uma quantidade de anos, dependendo da cidade, 10 anos, 15 anos, 20 anos, onde, deixa eu ver se está acessando. Aqui está entrando, né? Vocês podem abaixar ele. Vamos ver se vai abaixar. Aqui está o arquivo das leis, todos os mapas de zoneamento, que vai falar sobre esse plano diretor. Então, quem quiser já ir abaixando, basta clicar aqui. Então, ele tenta melhorar todo o município, toda a cidade, verificando o que falta. Por exemplo, tirar os carros de lugares onde é muito trânsito, melhorar os corredores de ônibus, onde tem muito trabalho, levar indústrias para lugares onde é só moradia e a pessoa demora 2, 3 horas para chegar no seu trabalho, levar o comércio para áreas que não tem, deixar mais habitável, tendo as ciclovias, enfim, são várias atitudes que, independente do gestor, quer dizer, muda prefeito, ele tem que seguir para melhorar a qualidade de vida, tá? Então, aqui, o nosso plano diretor, ele foi tornado lei municipal no dia 31 de julho de 2014, e ele vale até 2030, então ainda a gente tem um tempinho, né? E ele usou a participação da cidade, né? Então, foi ouvido as pessoas,
as pessoas puderam participar de muitas reuniões e foi criado pelo prefeito da época, Fernando Haddad. Então, aqui ele está, né, a capa dele, daquele manual ilustrativo que eu falei para vocês. Então, vamos ver alguns dos tópicos principais do nosso plano diretor, tá bom? Um é a mobilidade. Ele foca muito na mobilidade e em desestimular o uso de carros, porque carro geralmente é uma pessoa que está lá dirigindo, né? Se a gente usasse ônibus, vamos supor que para você, se você tivesse um ônibus onde você pudesse ir sentado, levasse você do ponto A ao ponto B muito mais rápido do que se fosse de carro, você provavelmente iria de ônibus, até desativaria o seu carro, porque carro tem todos os impostos, desgaste, gasolina, enfim, né? Então, o que que é? Ele tenta desestimular o uso do transporte individual, motorizado, e integrar no transporte coletivo, com meios de transporte, o ônibus, no caso, e bicicletas, com ciclovias, enfim. Vamos ver um vídeo bem curtinho. Se vocês não tiverem ouvido, me fale. Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, com o objetivo de reverter o atual modelo de mobilidade urbana, em que o automóvel tem papel prioritário, na proposta para o novo zoneamento deixa de ser exigido o número mínimo de vagas para carros em moradias e passa a ser estimulado outros modos de deslocamento, como a bicicleta, fortalecendo a construção de uma cidade mais sustentável. Passa a ser exigido o número mínimo de vagas para bicicletas, vestiário para ciclistas e é incentivada a construção de edifícios-garagem em partes estratégicas da cidade, nas extremidades de corredores de ônibus, trem e metrô, com o objetivo de desestimular a circulação de automóveis e promover a articulação entre os diferentes meios de transporte na cidade. Então, vamos ver outro ponto. Orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público. Então, você tentar levar o transporte público mais rápido, com menos, com corredores, né, que você consegue e sem ficar parando por causa dos carros ou de caminhões, né, que ocorre muito, e levar isso para os lugares mais distantes, porque a pessoa não tem que demorar 2, 3 horas dentro de um transporte para chegar até o seu emprego, né? Então, o intuito é otimizar a ocupação das áreas com boa oferta de transporte público coletivo e fomentar centralidades locais. O plano diretor instituiu eixos de estruturação da transformação urbana existentes e previstos próximos à estação de trem, metrô e corredor de ônibus. Mais um videozinho curto. De estruturação da orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público. Para reduzir a necessidade de grandes deslocamentos diários, a solução é fazer com que mais pessoas morem e trabalhem próximas aos meios de transporte público, como linhas de trem, metrô e corredores de ônibus. Com esse objetivo, a proposta de revisão do zoneamento demarca a zona eixo de estruturação da transformação urbana. Nestas áreas foram combinadas regras para otimizar o aproveitamento do solo urbano, a qualificação da relação entre os edifícios e o espaço público por meio do incentivo para fachadas ativas, fruição pública e construção de calçadas mais largas. Outro é o retrofit, né? Ou seja, no caso de demolição ou reforma de edificação existente para a construção de moradia popular, é permitido o reaproveitamento de parte da infraestrutura, respeitando a mesma volumetria do prédio antigo. Então, não é necessário demolir todo ele, né? Você pode aproveitar. O que eles estão tentando também fazer é pegar espaços que estão abandonados, como o centro de São Paulo, e utilizar prédios que estão abandonados, reformá-los e trazer as pessoas para morar lá. Porque o lugar onde você mora, geralmente você cuida. Então, espaços abandonados, tentar trazer a vida de novo, né, para o centro. Déficit habitacional, isso sempre foi um problema nosso, né? Sempre há pouca moradia para muita gente, e
E no plano diretor ele tem como objetivo reduzir o déficit habitacional com o número de ZAIs. ZAIs são zonas especiais de interesse social destinado à produção de moradia para famílias de baixa renda. Serão ampliadas de 117% em relação ao plano vigente. Vamos dar uma olhadinha também. O diretor, inclusive em garantir a moradia digna para quem precisa. Para enfrentar a falta de moradia adequada à enorme parcela da população, a nova lei reforça a aplicação das ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, demarcadas no plano diretor, inclusive em regiões bem localizadas, próximas ao transporte público e no centro da cidade. São áreas destinadas à promoção de habitação social para a população de baixa renda associada às melhorias urbanísticas. A proposta de criação de 2 novas zonas, ZEMIs e ZCZEIs, em áreas com pouca oferta de emprego, busca promover a diversidade entre usos residenciais e comerciais, favorecendo assim a geração de renda em áreas de maior vulnerabilidade. E a preservação ambiental também está bem focada nesse nosso plano diretor. Serão ampliadas as ZEPAMs, que são Zonas Especiais de Proteção Ambiental, para a construção de 164 novos parques públicos, que se somarão aos 105 existentes. Eu não sei como está esse andamento da pandemia, né? Acho que foi muito prejudicado, porque o dinheiro está sendo utilizado para outras necessidades nossas, né? Imóveis vazios, como eu estava falando para vocês dos prédios vazios. Imóveis desocupados, próximos às zonas destinadas a moradias populares e nos eixos de mobilidade, como nas marginais, corredores de trem, ônibus, metrô, terão um IPTU mais caro para evitar que o imóvel fique ocioso ou subutilizado, ou ainda que o proprietário o utilize apenas para especulação imobiliária. O objetivo é baixar o preço dos terrenos, aumentar a produção habitacional e estimular a economia da cidade. Tá bem? A outra sopa de letrinha, né? Que são LPUAS, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solos. Como a cidade de São Paulo é muito grande, foi determinado pela Lei do Uso de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solos a divisão delas por zonas. Então, em cada zona é estipulado se ela é residencial, se ela é residencial e comercial, só comercial, residencial, comercial e industrial, só industrial, industrial e comercial, enfim, foi dividido em várias áreas, como a gente tinha visto lá, as AIs, ou a área de ocupação de cuidado das nossas florestas, áreas, enfim. Vamos dar uma olhadinha nessa lei de zoneamento. Ela também é uma lei de 2016, foi dia 22 de março. Também tem toda a parte ilustrada, né, mais simplificada, que eu vou deixar para vocês. Deixei aqui o link de acesso, para vocês possam entrar. Aqui ele está baixando o documento, demora um pouquinho. A internet também é devagar, então vamos continuar. Entrou. Aqui é como eu falei, o link ilustrado. Só para vocês terem uma ideia. Oi, não está vendo? Eu peguei esse livro na prefeitura. Ah, tem lá também. Se alguém quiser, depois eu passo o telefone para pegar o livro fixo. Ah, legal. Passa sim, passa pra gente, tá? Mas ele também tem em PDF, né? E aí vocês podem abaixar e ter ele no computador. É muito mais fácil de ler do que toda aquela lei, né? Enfim. Então, como é que funciona? Lá no site da prefeitura, que a gente estava olhando, né? Nós temos aqui, que eu abri para vocês, nós temos os mapas, toda a documentação, e cada região, cada subprefeitura, então, a subprefeitura da Sé,
da Casa Verde, enfim, cada subprefeitura tem um mapa, tá? Esse mapa não é só por aí que a gente pode ver, a gente também tem um programa onde você pode identificar, a gente vai chegar lá para exemplificar. Então, cada subprefeitura podem ver que tem uma região pintada com cores, e ao lado nós temos uma legenda, e cada cor é definido uma zona. Estão vendo? Então, por exemplo, se vocês pegarem uma avenida, por exemplo, notem que ela tem, no decorrer dela, no seu comprimento, várias zonas, várias cores. Aí você tem que ver aonde é o seu terreno, o que você vai querer construir, tá? Depois de verificar toda a documentação, se está tudo certo, tudo bem, você vai lá no terreno, verifica se ele é acrive, decrive, como é que ele é, e antes mesmo de sair projetando, você tem que saber que zona que é. Porque de repente você tem um terreno numa zona puramente industrial e você quer construir uma casa. Não pode. Então é aí que você vai verificar quais são as normas que gerem o seu terreno. Então você vai verificar a rua, ver qual a cor, olhar na legenda, ver qual zona que é. Então, o zoneamento é um conjunto de regras, vocês vão ter que saber quais são as regras de onde você quer construir, de parcelamento, uso e ocupação do solo, que define as atividades, né, como eu falei, industrial, residencial, comercial, define as atividades que podem ser instaladas em diferentes locais da cidade. E como essas edificações podem ser implantadas nos lotes de forma a proporcionar a melhor relação com a vizinhança. Tendo em vista a ampla diversidade de atividades, a extensão territorial do município de São Paulo, dos bairros, é necessário estabelecer regras distintas, tá? Então, aí a gente tem a lei de zoneamento, que também você pode entrar. Não está entrando, está dando bug no site, né? E aí a gente consegue ver as leis de zoneamento. Deixa eu ver se essa aqui está entrando. Aqui também nós temos os quadros, né, das zonas. E aqui tudo explicadinho no manual ilustrado. Eu deixei todos os links. Esses que estão entrando direto no site da prefeitura, o site da prefeitura está com um bugzinho, então espero que logo eles arrumem. Então vamos ver alguns tipos de zonas, tá? E elas são divididas entre transformação, qualificação, preservação e territórios de interesse social. Vamos passar um pouco rápido, tá? Os de qualificação são áreas em que o objetivo é a manutenção dos usos não residenciais existentes, o fomento de atividades produtivas, a diversificação de uso e adensamento populacional moderado. A de transformação, ela tenta promover o adensamento construtivo populacional, atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e qualificação paisagística dos espaços públicos, de forma a adequar o uso do solo à oferta de transporte público coletivo. A de preservação, bem, aí você já, pelo próprio nome, né? Áreas que seu objetivo é a preservação de bairros consolidados de baixa e média densidade, de conjuntos urbanos específicos e territórios destinados à promoção de atividades econômicas sustentáveis, conjugada com a preservação ambiental. E por último, a de interesse social, manutenção da política habitacional proposta pelo Plano Diretor Estratégico e aprofundamento de suas diretrizes, com aumento de reserva de área para a produção de moradia de interesse social em áreas centrais. Então, vocês notem que o Plano Diretor tem tudo a ver com
o plano diretor tem tudo a ver com a lei do zoneamento, eles são casados. Então, um tenta ajudar o outro a seu desenvolvimento. Então, a gente não consegue ver somente a lei do zoneamento, a gente também tem que ver o plano diretor. Então, a partir do momento que eu sei qual zona é, eu olhei lá na minha tabelinha, vi a cor que era, fui na legenda, vi qual zona que era, eu vou entrar no site da prefeitura. Opa. Vou pegar a documentação, que são esses quadros aqui, são vários quadros, onde ele vai identificar em cada zona todas as características do meu terreno, tá? Do meu parcelamento de solo. Então, vamos pegar, por exemplo, ZC, que é a zona central, tá? Ela se divide em ZC, ZCA, ZCAs, em várias outras subdivisões. Vamos supor que a minha continua ZC. Aí eu vou ver aqui, vocês vão aprender o que é coeficiente de aproveitamento, o que é taxa de ocupação, o que é gabarito de altura, o que são os recursos frente, lateral, a altura da edificação. Notem que tudo isso são números. E a gente vai usar esses números. Por isso que é importante você saber qual zona fica o seu terreno. Tá bem? E isso tudo é dado na Prefeitura de São Paulo no site. Infelizmente, ele está tendo um buguinho, mas logo é arrumado. Então, arquivos de zoneamento, vamos ver se está entrando. Aqui, como eu falei, é subdividido em subprefeituras, né? Vamos pegar, por exemplo, Santana. Mais rapidinho, mais rapidinho. Aqui ele vai te dar o mapa, aquele que a gente abriu lá. Enquanto eu estou dando aula, eu não tenho acesso ao chat, tá? Se tiver alguma coisa escrita, por favor, alguém que tem microfone me fala. Uhum. Está quase Delso acabando. falou que vai sair, professora, que aconteceu um problema inesperado. Ah, tá bom. A aula está gravada, ele pode acessar depois, tá bom? Obrigada. Então, como eu falei, ó, esse aqui é o mapa de Santana. Aqui embaixo nós temos a subprefeitura marcada, né? Aqui está a legenda. Então, você vai ver. Você consegue identificar, né? Você tem um parque. Ah, aqui tem, conforme a gente vai se aproximando, tem o nome das avenidas. Aí você fala, ah, é saindo dessa avenida aqui, aqui é o meu terreno. Você vê a cor. Vai lá na legenda. Verifica a cor. ZM. E vai achar aquela nossa tabela. Então, aqui a gente vai verificar algumas daqueles itens que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Eu vou dar exemplos. Guardem bem isso, porque a gente vai usar lá no finalzinho do nosso curso, na hora de preencher o nosso carimbo. Então, o primeiro é coeficiente de aproveitamento, que a gente chama de CA, tá? O CA é um número que a gente vai olhar naquela tabelinha lá, né? Coeficiente de aproveitamento, só para mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos pegar das IC, CA. A gente vai pegar aqui, no caso de zona central, o valor é 1. Então, vamos lá. O coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, do terreno, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos no lote, somando-se com as áreas de todos os pavimentos. Então, eu vou saber qual é a área total que eu posso fazer. Então, eu fui lá,
A área do meu terreno fictício, da minha imaginação, é 150 metros quadrados. Uma área boazinha, né? Então, eu vou pegar essa área e multiplicar pelo coeficiente de aproveitamento, 2,5. Então, eu posso construir 375 metros quadrados. Pega e guarda. Olha só quantas coisas vocês guardaram. Vocês guardaram o zoneamento, né? As zonas. Guardou todo o que pode ser feito ali de metrô, se você vai ter calçado ou não, tudo que a gente verificou anteriormente. E agora eu guardei, eu posso construir 375 metros quadrados. Ok, não é só isso. Aí eu também, junto com o coeficiente de aproveitamento, eu tenho a taxa de ocupação, o TO. É outro índice que a gente vai ter que guardar antes de sair projetando. É a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Ou seja, ela representa a porcentagem do terreno sobre o qual há edificação. A principal função do TO, da taxa de ocupação, é limitar o crescimento urbano exagerado. Então, pessoal, vamos imaginar que você tem o seu terreno, tá? E o meu celular é a construção. Então, é a área máxima que você pode ocupar do seu terreno. Então, vamos ver o que quer dizer isso na prática. Eu fui lá na minha tabela, peguei a taxa de ocupação, é 0,5, e a área do meu terreno é 150 metros. Multiplicando isso, eu posso construir até 75 metros quadrados. Ué, professora, mas o coeficiente de aproveitamento é 375. E a taxa de ocupação, ou seja, aonde o meu projeto vai ficar no meu terreno, é 75 metros quadrados. Então, aonde que eu posso usar o meu 375? Alguém pode me falar? Em outros andares. Andares? Isso. Parabéns. Então, eu posso ter fixado no meu terreno 75 metros quadrados, mas eu posso usar até 375, que foi o que o coeficiente de aproveitamento me deixou. Tá bom? Então, opa, eu posso construir em andares, mas cuidado, eu também tenho um limite de andares. Mesmo que ele fala que eu posso fazer, fazendo as contas aí, 10 andares, no meu zoneamento pode especificar que eu só posso construir até 3, por exemplo. Tá? Olha quantas informações você já tem que ir capturando, não é sair projetando, não. Tá? Então, vamos ver aqui. Não é contabilizado beirais com largura até de 1 metro, né? Então, os beirais, eles não são considerados, a não ser que tenham exceção, beirais maiores. Os beirais com mais de 1 metro é necessário fazer cálculo de contorno de cobertura no lugar de cálculo de área, não é só a área da casa, vai ser contabilizado também o beiral, se ele for maior que 1 metro, tá? Áreas de lazer comuns, quadra, piscina, essas coisas não são contabilizados. Locais ou pavimentos destinados à circulação e estacionamento de veículos também não. Áreas descobertas também não. Áticos que não ultrapassem uma determinada área de porcentagem da área do pavimento típico. Áticos são aquela parte que a gente usa do telhado para fazer alguma coisa ali, um escritório, alguma coisa. E sacadas com limite máximo de área ou de balanço, que também está especificado na lei de zoneamento. Taxa de permeabilidade. O que a gente vê? Quando chega a época das chuvas, alaga São Paulo, né? Vocês sabem disso. Algumas regiões do país sempre é notícia, né? O rio entrou, alagou, a cidade está com... Às vezes a cidade nem tem rio e acontece com a chuva, as ruas se tornam rios, né? Isso porque todo mundo calça, todo mundo faz calçada, todo mundo impermeabiliza, todo mundo não deixa uma área verde no quintal. É mais prático, não cai
não tem sujeira. Ah, eu vou tacar aqui ladrilho. Fechei todo o meu quintal. Legal. Temos consequência, né? Os asfaltos, as inundações. Então, a lei de zoneamento também tem essa parte de permeabilidade. A gente tem que ter um mínimo de área com não impermeável, ou com só terra, ou gramado. Você pode fazer um jardim, mas não pode impermeabilizar. Então, lá naquela tabela, a gente tem a taxa de permeabilidade. No meu exemplo é 0,1, multiplicado pela área de desenho, dá 15 metros quadrados. Então, no meu exemplo, 15 metros quadrados não podem ser permeáveis. Você não pode colocar lá laje, não pode colocar ladrilho. Você tem que deixar terra, tá? Ah, professora, eu posso fazer um jardim? Pode. Posso plantar árvore? Pode. Posso pôr a minha casinha do cachorro lá? Desde que ela não seja construída, pode, né? A casinha móvel, pode. Só que você tem que deixar que quando chova, a água tenha um lugar para escoar. Recuos. Os recuos também estão naquela tabelinha, né? É a distância do limite do terreno até a construção. Então, dependendo da prefeitura e dependendo do local também, na prefeitura de São Paulo, do zoneamento, você tem que ter recuo frontal, recuo de trás, os dois laterais, às vezes é só um lateral. Então, é necessário que a gente tenha aquela tabelinha na lei de zoneamento e verificar quais são os recuos. Gabarito máximo de edificação. Bem, aqui a gente vai deixar, vai parar a aula de hoje, porque senão vai ficar muita informação e a gente não consegue ter